institucionais e de intervenção de uma forma acrítica, sem olhar para aquilo e falar, mas que serviço social é esse? Né? Então, tudo isso é muito presente ainda na realidade do trabalho profissional. O que, a meu ver, indica também esse movimento contraditório, que abre aí possibilidades de você olhar para essas condições objetivas de trabalho de forma mais ousada e mais criativa. Né? Que a gente se pergunte, como nos perguntava Renato Russo, quem roubou nossa coragem? Né? Que a gente se pergunte mais isso. Que eu faço essas coisas do mesmo jeito? Né? Que a gente também se pergunte, quem roubou a nossa coragem? Roubaram mesmo? Ela está aí? Ela está adormecida? Então, acho que essa possibilidade está sempre colocada. E aí é claro que a vinculação, ou pensar em outras alternativas, para mim não é, concordo com a Vi, que não é confundir o trabalho profissional com a militância política. Eu acho que nós já estamos maduros o suficiente para entender que o nosso trabalho tem sim caráter político, caráter ético, mas ele não pode se confundir com a atuação política. Ele tem requisições profissionais bastante claras, né, do ponto de vista das suas delimitações, o que não implica que as nossas atividades profissionais não possam se vincular, fortalecer, contribuir para uma mediação política com os segmentos da classe trabalhadora já organizados, na associação dos bairros, nos conselhos gestores de políticas públicas, nos sindicatos, nas lideranças dos movimentos sociais, nos conselhos, né, de políticas públicas, os conselhos de direitos. Nada impede, né, que eu estabeleça mediações claras e articule claramente a minha resposta profissional com esses segmentos organizados da classe trabalhadora, até para assegurar uma base de legitimidade social diferenciada naquele equipamento, naquela política. Então, não é para além da institucionalidade, nem fora dela, mas é tratando a instituição como algo público e que é disputado pelas lutas da realidade, pelos movimentos sociais, e o poder da instituição também é disputado ali pelos sujeitos, né? E os sujeitos coletivos nas suas formas organizativas, movimentos sociais, etc. Então, acho que isso é importante também, falar dessa ousadia aí de criação. E acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Eu me faço sempre. Às vezes eu falo, nossa, eu estou encaretando, né? Às vezes eu me olho e estou encaretando, né? Encaretar no sentido da mesmice, né? No sentido da falta de coragem para ousar e de criar um novo. Então, acho que essa pergunta também ela é uma pergunta ética nesse sentido amplo. Eu vou falar uma coisa aqui que tem pouca relação, tem uma relação muito distanciada disso, mas que eu não posso deixar de falar. Eu gostei muito, eu quero parabenizar o Conselho Regional do Rio de Janeiro pela campanha que vocês fizeram, esse cartãozinho que vocês lançaram agora das drogas, né? Eu amei, eu acho que quem não tem que procurar, né? Porque é uma resposta profissional muito interessante, né? Diante da higienização que a ação pública nas várias cidades brasileiras vem fazendo em relação à população em situação de rua e os usuários de droga, em especial os usuários de crack, né? E eu acho que isso para mim também diz respeito à autonomia. É uma profissão dizendo, olha, que nós temos conhecimento, nós sabemos do que nós estamos falando, nós sabemos que o consumo de drogas é complexo, é multideterminado, e sabemos criticamente que a mera resposta repressiva não resolve, que ela é falaciosa, ela não resolve, porque política pública de qualidade é que resolve uma série de dilemas da realidade desigual da nossa sociedade. Isso faz parte da autonomia, né? Você tem como referência entidades fortes, tem um acúmulo teórico para confrontar essa lógica dominante da criminalização dos movimentos sociais, de criminalização da pobreza. A gente tem condições de dizer isso. Isso nos fortalece, né? Então, se eu sou lá na Assistência Social da Saúde, que estou lá no Centro de Saúde, em Rio das Ostras, no Velho Oeste, né? Se eu estou lá, eu tenho, olha a minha categoria aqui defendendo, eu me sinto legitimada, né, a discutir na minha equipe a diferença que há entre a concepção que eu tenho sobre o uso de drogas, sobre saúde. Isso nos legitima, isso nos fortalece,
né, além de todos os mecanismos jurídicos que temos e profissionais para segurar. Mas essas ações, né, essa visibilidade política e pública, da forma como a gente compreende a realidade, as campanhas do conjunto CEFES, etc., nos fortalece. E eu quero parabenizar porque eu adorei, eu quero levar, mas eu já reproduzi, já digitalizei para passar para várias pessoas, porque eu acho que é isso, né? É a gente enfrentar de forma criativa, né, esses limites que são colocados pela realidade. Eu preciso parar de falar, mas eu queria falar mais duas coisas. Eu não sei se esse coletivo, né, me parece que assim, eu e Mavi, a gente procurou o tempo todo dizer, olha, tem uma base de legitimidade social que está sendo derrotada pela história, né? Então, enquanto ela não se recompuser diante desse trágico estado de barbárie do capitalismo, a gente vai encontrar sérias dificuldades. Nós estamos falando disso o tempo todo, né? E a gente está chamando a nossa responsabilidade ética para que a gente se fortaleça como categoria, como sujeitos coletivos, nos vários espaços que são conquistas democráticas da nossa categoria e da democracia brasileira. E aí inclui sim todas as entidades da categoria profissional e inclui sim a nossa organização sindical. Eu quero dizer para vocês que eu sou sindicalizada, eu sou sindicalizada pela UF, pela Associação dos Docentes da UF, né? Que como assistente social que dou aula, estou lá lutando pela melhoria das condições de trabalho, da pesquisa, da extensão na universidade, né? Então eu sou sindicalizada. E essa vinculação, essa minha vinculação com esse sindicato da educação, né? Sindicalizada na UF e no ANS, e essa minha vinculação me fortalece como trabalhadora coletiva na medida que o sindicato, né, do ponto de vista da construção de estratégias e bandeiras de luta mais unificadas, é um espaço importantíssimo, né? Então, eu também acompanho parte da mobilização do conjunto da classe trabalhadora a partir do acompanhamento crítico das lutas do meu sindicato. Então, isso é importante. Quando a gente fala vincular o nosso trabalho profissional à luta mais geral dos trabalhadores, nós estamos falando da nossa organização de base, nós estamos falando da nossa organização de base na participação do conjunto CEFES, do fortalecimento das nossas categorias representativas e da vinculação com o movimento mais geral dos trabalhadores, incluindo movimentos sociais, etc. Então, acho que isso é importante que a gente diga, que a gente reconheça, né, a importância dessa articulação política e coletiva como base social e de avanço de uma luta da classe trabalhadora que tem toda a relação com a direção social estratégica e ético-política do nosso projeto, né? Leandro, eu não sei se ficou muito claro o que você colocou para mim. Você tentou falar autonomia, ética e violação de direitos, é isso? Você fez umas questões que problematizavam um pouco isso, né? Eu não sei se eu captei direito, mas eu vejo é claro que quando a gente está falando em ética, em valores éticos, e a própria autonomia como valor, como conquista, essa nossa compreensão teórica faz também que a gente identifique que ser ético na sociedade atual é muito difícil, né? Na verdade, a sociabilidade burguesa coloca limites concretos para a nossa capacidade de existir eticamente. O desafio é reconhecer esses limites e tentar, né, enfrentá-los, alargá-los do ponto de vista da construção de respostas profissionais. Então, assim, diante da violação de direitos, ações éticas são extremamente raras, né? Porque eu já estou diante da violação dos direitos. A recomposição de direitos é uma ação ética importante e, às vezes, ela ultrapassa o meu trabalho, a minha resposta profissional, né? A Marilda, no livro Capital Fictício, tem um determinado momento que ela fala um pouco disso. Ela fala um pouco da importância e da necessidade para que nós, assistentes sociais, que estamos em contato direto com a violação de direitos, que a gente transforme isso em informação para dar visibilidade pública a essas violações. Isso é um compromisso ético nosso. Porque, às vezes, a resposta, ela me ultrapassa como profissional na condição de assalariado, etc, etc. Mas não é o único recurso. Eu posso dar visibilidade a essas violações por vários mecanismos também democráticos
que foram conquistados pela classe trabalhadora. Então, também tem essa mediação. Então, eu também acho que eu serei mais ético, mais autônomo, na medida que eu também oferecer para o conjunto dos trabalhadores a possibilidade de ele denunciar a violação dos direitos, né? Ele transformar aquela negação, né, que é uma resposta profissional, porque muito da nossa resposta profissional é um não temos, né? Então, transformar aquela resposta profissional institucionalizada, que muitas vezes é negativa, né, num instrumento também de luta dos trabalhadores organizados para denunciar violações que muitas vezes já estão instaladas. Muitas vezes a nossa presença é legitimada porque a violação de direitos já está colocada. Somos acionados exatamente para interferir diante da violação dos direitos. Eu acho que isso também é importante. Aí eu quero te provocar um pouquinho, porque você usou o termo zona de conforto, e salvo engano, eu posso estar muito enganada, mas eu vou correr esse risco de estar enganada. Esse termo tem sido muito utilizado no universo empresarial, né? Falando para o trabalhador sair da sua zona de conforto, né? E muito numa lógica do empreendedorismo. Não saia da tua lógica E por que eu estou te provocando? E estou te provocando para nos provocar. Ora, até a dominação burguesa e a ideologia dominante reconhece que tirar, né, a pessoa de um certo conformismo pode ser útil ao capital, neste caso pela competição, pela competitividade. Nesse caso o capital quer que a gente saia do conforto no sentido da acomodação para produzir mais, é a produtividade que está em jogo. Então eu quero dizer o seguinte: a gente também não quer conformismo, só que a nossa crítica ao conformismo tem uma perspectiva de classe diferenciada. A gente quer retirar do conformismo porque a gente quer socializar a luta, a gente quer ampliar a luta e a gente quer negar a produtividade, etc. Então, é só para falar, até a ideologia dominante também, num determinado momento, não quer só a nossa resignação, mas ela quer uma adesão subjetiva, né? E a nossa energia, né? Por que eu estou falando disso? A nossa energia está indo para algum lugar, está indo para o capital, né? Pela exploração, mas ela também está indo para o capital quando a gente não criticamente não pensa as nossas escolhas, quando a gente também tem uma lógica em modo de vida extremamente individualista, extremamente consumista. Nossa energia está indo lá, e aí essa é uma adesão voluntária. Ninguém está lá dizendo compre. A gente vai, claro que eu não estou retirando aqui o mercado como uma forma de atendimento das necessidades na sociedade, não estou falando disso, mas muitas vezes essa nossa adesão à dominação, ela é totalmente acrítica, ela está introjetada de tal forma que é a nossa alma que está indo lá, né? Alma no sentido espiritual, não religioso. Eu preciso parar de falar. Então tá, era isso que eu queria falar. Tanto para a Mavi, tanto para a Cristina, tanto também para os que estão aqui presentes, vocês colocaram a necessidade de estar discutindo, né, a questão da organização sindical. O CRES do Rio de Janeiro, não só a nossa gestão, mas a gestão passada também, tem feito essa discussão, tanto que esse ano vai ter o Seminário Nacional de Organização Sindical que vai ser sediado aqui no Rio de Janeiro, vai ser no segundo semestre, 31 de outubro, 1º de novembro, então já se faz o convite para que todos venham participar, venham discutir, né? E realmente a gente tem que aprofundar nessa discussão da organização sindical, né? Da nossa categoria. Gente, mais alguma colocação, mais alguma pergunta? Não tendo, gostaria de agradecer, né, a Vi, Cristina, foi muito bom, foi excelente o debate, acho que a gente aprendeu muito, a gente refletiu bastante. Vou passar depois pelas considerações finais para vocês, mas também quero estar reforçando, fazendo 2 convites, né? Já falei, né, do nosso coquetel, depois aqui do finalizar a mesa, mas também quero
fazer um convite para todos que estão aqui presentes, né, assistentes sociais, estudantes, serviço social, para estar participando das comissões do CRES, né, participando das comissões temáticas do Conselho Regional. E para os assistentes sociais, os profissionais, fazer um convite especial que vem da Comissão Permanente de Ética, para que vocês possam estar participando das comissões de instrução dos processos éticos. Como eu falei na abertura da mesa, a gente observa que tem uma demanda crescente de denúncias éticas que chegam ao Conselho. Dessas denúncias, muitas delas, né, viram processos éticos, e os processos éticos, elas são quem maneja, né, quem faz o rito processual dos processos éticos é a comissão de instrução, que é formada por 3 assistentes sociais de base, né. Eu, antes de estar na gestão, eu entrei no conselho enquanto comissão de instrução, né. Na época que o Bavi estava na gestão como vice, com corte, na COF. Depois o Bavi também participou também de comissão de instrução lá no conselho. E assim, é muito rico. A discussão da ética é muito rico, não só a questão da processualidade dos processos éticos, mas a discussão da ética mesmo, profissional, da inserção essa discussão que interfere e dá o norte no nosso exercício profissional. Tá? Fala para vocês as considerações. Despedir, talvez vice-presidente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer. Acho que foi um prazer não só discutir um tema que eu acho que mexe com o nosso fazer profissional, né, como docência, exercendo aqui o serviço social no âmbito da docência. Acho que o CRES acertou na escolha do tema e, sobretudo, na ótica proposta. Né? A autonomia hoje pode nos levar ao céu ou ao inferno, dependendo dos elementos que deixemos de lado. Né? E acho que o Conselho soube trazer para uma mesa do Dia do Assistente Social, que é a mesa central dos eventos de comemoração, um tema que toca a todos e que tem que estar relacionado com as condições de trabalho e tem que colocar no horizonte o patrimônio cultural, teórico, político que essa categoria construiu de 30 anos para cá. Se isso não diz respeito a todo o serviço social ao longo da sua história, diz respeito ao serviço social que de 30 anos para cá empreende uma girada significativa nas suas discussões teóricas, na sua forma de organização política, nos seus parâmetros jurídico-políticos. Né? E numa situação tão adversa como essa, onde conquistas dos trabalhadores estão sendo diluídas, né? Estão virando pó, é fundamental colocarmos esse tema na mesa. Eu quero agradecer a sorte de ter participado desse evento, de estar ao lado da Cristina, cujas intervenções provocaram não só os presentes a reflexão, mas a mim como componente da mesa também. A Michele que faz um apelo aqui, que eu queria me assegurar desse apelo. A Michele que, representando o Conselho Regional, faz um apelo para que a categoria participe das comissões de instrução. Se a gente está o tempo todo falando da autonomia profissional, se a gente está falando de um patrimônio ético-político que deve ser preservado, em condições que nos levam muito mais ao risco da violação de direitos do que da fiança deles, né, da segurança deles, fundamental é ter gente de base para tocar um trabalho que é extremamente complexo e que cresce, não à toa cresce nesse contexto, né? Cresce nas violações
possivelmente as violações ou suspeitas de violações éticas dos assistentes sociais. Nada mais natural, quer dizer, nada mais social, nada mais histórico, mais condizente com o tempo atual, né? E nós precisamos de gente que esteja lá desempenhando essa tarefa, que é uma tarefa extremamente complexa e, digamos, que exige de nós dedicação e energia, mas que também é muito gratificante, porque por meio de uma situação de violação ética ou de suspeita de violação ética, nos podemos colocar também na condição de refletir sobre as condições objetivas do exercício profissional, a nossa capacidade de articulação política para dentro e para fora, né? As demandas do usuário, a cultura de formação da sociedade brasileira, que é extremamente marcada pelo patrimonialismo, pelo clientelismo, pelo mandonismo, pela lógica do favor. Quer dizer, tudo isso que encontramos no dia a dia e que, sem sombra de dúvidas, são fundamentais, quer seja para construir a violação ética, né, profissional, ou contribuir para que ela ocorra, né? Então, a defesa da autonomia profissional, nas condições do exercício profissional atual, colocando no horizonte os desafios éticos, exigem da categoria que novos membros se apresentem para a comissão de instrução. Eu queria aqui só reforçar isso, que eu acho isso extremamente importante. Tá? E, no mais, muito obrigada a todos. Prometo que vamos fazer outra fala. Na verdade, eu também quero agradecer, eu acho que foi muito feliz esse encontro aqui nosso, né? Adorei participar de uma mesa com você, não é a primeira vez que isso acontece. Eu espero, né, que de algum modo a gente tenha conseguido atender as expectativas do debate que o PES de Janeiro se dispôs a fazer conosco, categoria profissional. Espero que vocês que ficaram heroicamente até agora aí nos ouvindo, que vocês levem, né, dessas provocações, questões para ousar no cotidiano profissional, no cotidiano como estudante, para os que ainda estão estudando, e que tratem dessa categoria como parte dessa categoria. Acho que esse pedido, né, até porque quando a gente faz parte de uma categoria, tem algumas tarefas que são muito árduas, né? Ser gestão de CREA-CEFES, ser gestão de ABEPs, ser da Comissão Permanente de Ética e Direitos Humanos, ser da Comissão... São tarefas pesadas que nos exigem muito, tarefas que não são remuneradas e que a gente faz pelo reconhecimento da importância desses espaços e para assegurar essa estrutura. Mas que são tarefas que precisam de novos quadros, né? Precisam que as pessoas se formem para isso e precisa de um revezamento solidário, né? Porque senão a gente faz uma coisa perversa que a gente costuma fazer sempre. Só as mesmas meia dúzia fazem sempre as mesmas coisas. Isso é muito perverso, né? Aí essas pessoas vão se cansando também, porque não dá para... Então, acho que esse apelo aí também, dessa aproximação com o conjunto CEFES-CREA e com aquelas requisições que a participação nas entidades traz, acho que também vocês... E é bom, a gente aprende, né, esses espaços. Também são espaços de formação, também são espaços de contato com a profissão nas suas várias dimensões do exercício, da atuação política e profissional. Então, também estou reforçando esse apelo aqui. Quero, por último, então, agradecer, dizer que foi um prazer estar aqui, agradecer a coordenação da Michele, a participação aqui solidária também com a Vi, e desejar um ótimo mês do assistente social para todos nós.